Olá pessoal, meu nome é Whitson Melo, eu sou graduando do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de zero de funções utilizando o método do ponto fixo. Bem, nessa aula iremos conversar um pouco sobre o teorema, as formas de aplicação e no final iremos resolver um problema para fixar melhor a ideia do teorema. Bem, seja f de x uma função contínua no intervalo AB, intervalo que contém uma raiz da equação f de x igual a zero, o método do ponto fixo consiste em fazer com que essa equação, f de x igual a zero, se torne uma equação equivalente na forma x igual a φ de x. Após determinar uma função φ de x que satisfaça o teorema, deve-se determinar um elemento x0, ou seja, uma aproximação inicial. Com isso, gera-se uma sequência xk de aproximações que convirjam para a raiz x barra. Tal que x1 é igual a φ de x0, x2 vai ser igual a φ de x1, x3 igual a φ de x2 e assim sucessivamente, considerando xn igual a φ de xn menos 1. Bem, para validar estas afirmações é necessário também considerar duas observações importantes. Para que essa convergência de interação linear seja assegurada, deve obedecer o teorema que afirma que, seja φ de x uma função contínua, onde φ' de x e φ' de x seja contínuo no intervalo i, esse intervalo é x barra menos h e x barra mais h, com x barra sendo o centro e solução de x igual a φ de x. E a segunda observação, seja x0 pertencente ao intervalo i e m uma limitante, tal que m vai ser maior ou igual ao módulo de φ' de x e menor que 1 em i. Bem, o processo interativo terá a convergência mais rápida quanto menor for o valor de φ' de x. Entretanto, se a declividade de φ' de x for maior que 1 em valor absoluto, para que todo x pertença ao intervalo i divergirá. O método interativo linear é mais conceitual do que eficiente em relação ao uso computacional. Além do mais, é necessário realizar o teste de convergência, onde o módulo de φ' de x tem que ser menor que 1. Bem, agora vamos resolver um exemplo para fixar melhor a ideia das definições. Utilizando o método interativo linear do ponto fixo, determine uma aproximação para a raiz da função f. Ou seja, a função f de x é igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Considere o erro como é menor que 0,01, ou seja, 10 elevado a menos 2. Bem, para começarmos, podemos utilizar o teorema de Bolzano para encontrar um intervalo que contenha a raiz, aplicando valores em f. Então, nós temos o valor, a equação f de x, x ao cubo menos 9x mais 3. Para iniciar, vamos atribuir o valor menos 1 nessa função f de x. Quando aplicamos o valor menos 1, obtemos o valor final f de x equivalente a 11. Sabendo disso, vamos utilizar agora um novo valor, nesse caso um valor zero, e vamos obter um valor de f de x. No nosso caso, obtemos o valor 3. Então, eu apliquei inicialmente menos 1 em nossa função f de x e obtivemos o valor 11 como f de x. Posteriormente, vamos aplicar 0 na mesma função f de x e obtemos o valor 3. Note que nesse caso ainda não temos valores de sinais diferentes em f de x, ou seja, o teorema de Bolzano ainda não pode ser aplicado para esses dois casos. Sabendo disso, vamos aplicar um terceiro valor em x, nesse caso o valor 1, e vamos obter um valor de menos 5 em f de x. Observe que quando obtivemos o valor menos 5 em f de x e também o valor 3 em f de x, nós conseguimos comprovar, segundo Bolzano, que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então, nós temos um valor positivo que é 3 e um valor negativo que é 5. Agora já sabemos que entre 0 e 1 possui pelo menos uma raiz. Próximo passo é encontrarmos uma φ de x, que φ' de x tem que ser menor que 0, para todo x pertencente ao intervalo de 0 a 1. Assim nós temos φ de x é igual a x ao cubo mais 3 sobre 9, ou seja, φ' de x é igual a 3x ao quadrado sobre 9. Sabendo disso, vamos aplicar os dois valores iniciais, 0 e 1. Então, φ' de 0 é igual a 0.
Depois, vamos aplicar o valor 1. Filinha de 1 é igual a 0,3333. Ambos menor do que 1. Portanto, podemos utilizar φ de x para encontrar o valor de x. Utilizando 0 como x0, nós temos x1 vai ser igual a 0 ao cubo mais 3 sobre 9. Então, o valor de x1 é 0,3333. A partir desse momento, vamos calcular o erro para determinar se já chegou o momento de parada. Considerando que o valor de x0 é igual a 0 e o valor de x1 é igual a 0,3333, deduzimos através da fórmula do erro, onde x1 menos x0 sobre o módulo de x1 é igual a 1. Nesse caso, o valor do erro ainda não é menor do que o valor do erro determinado, que é 0,01. Sabendo disso, vamos calcular x2. x2 é igual a 0,3333 ao cubo mais 3 sobre 9. Então, deduzimos o valor de x2 sendo igual a 0,3374. Sabendo desse valor de x2, vamos calcular novamente o erro para determinar se já é o momento de parada. E obtemos, através do mesmo cálculo, que o erro é igual a 0,012. Observe que esse valor do erro ainda é maior do que o erro determinado no início da questão. Sabendo disso, vamos calcular agora x3. Então, x3 é igual a 0,3374 ao cubo mais 3 sobre 9. Então, obtivemos o valor de x3. Então, x3 é igual a 0,3376. Considerando esse novo valor de x3, vamos calcular o erro. E, através do mesmo cálculo, determinamos que o erro, nesse caso, é igual a 0,0006. Observe que o erro 0,0006 é menor do que o erro pré-estabelecido no início da questão. Portanto, x3 é igual a 0,3376. E esse valor é raiz da nossa função.